Duas situações que, pelo menos entre os colegas pastores, a gente ficou tentando digerir, e às vezes com essa influência emocional do, como foi dito, dessa guerra de narrativas. Porque hoje em dia... Tá difícil, né? É difícil, né? Cada um muda. Nós sabemos o quanto o povo foi, no 7 de setembro, expressar um apoio àquilo que o senhor vem defendendo. A notícia vai lá e diz que o senhor roubou um ato cívico para transformar em comício. Ninguém ia no 7 de setembro para o ato cívico. No momento que decide dar apoio... Então, assim, fica essa guerra e as coisas vão se confundindo. Mas, por exemplo, teve coisas que, pessoalmente, para mim, ficou confuso. A gente sabe que, desde o início, eu decidi o que critério de liderança de ministério, de cargos de importância, não seriam negociados, não seriam dados a partido, tinha que ter competitividade. Quando, de alguma forma, a competitividade não estava presente de forma completa, havia troca. Eu acho que só na Petrobras aí foram 4 tentativas, é isso, né? Foi na quarta. Na quarta, que no quarto. No MEC também? Andou. No MEC foi, teve um que durou um dia. Nessa guerra de narrativas, uma das preocupações eu particularmente, quando votei e pedi voto ao senhor em 2018, era simplesmente um voto anti-PT, um voto anti-esquerda, é a nossa única forma de quebrar essa dominação. A nossa preocupação não era só a questão da corrupção, que acabou sendo mais valorizada, mas de ideologia, enfim. Quando o senhor entrou e começou esse posicionamento, é algo que a gente ficou impressionado. De repente surge uma promessa, que foi cumprida, diga-se por sinal, que nos pareceu preocupante. Uma das 2 vagas que o senhor indicou para o STF seria alguém terrivelmente evangélico. E, particularmente, quero explicar a quem nos ouve, especificamente a turma que fica questionando se nós estamos tentando um governo que nos favoreça, que não é nisso que nós cremos. Então, eu sempre digo, particularmente, nunca fiz questão de um ministro terrivelmente evangélico. A gente sempre quis um terrivelmente de direita, que sustentasse os valores que desenvolveram comprovadamente o Ocidente, os valores judaicos cristãos. Enfim, surgiu essa promessa que, às vezes, até para alguns de nós que diria seria legal, porque se por um lado não tem que estar lá representando a nossa fé, por outro lado não dá para negar que a expressão da fé dos evangélicos cresce absurdamente e é inegável que a gente também tem direito de participação. Tem que ter representatividade. Tem que ter representatividade. É um terço do país hoje. Mas isso ficou parecendo para alguns, poxa, é a negociata dele com os evangélicos em troca de apoio. Quando isso foi para a imprensa e com toda essa contradição de informações, a guerra narrativa que já tinha dado pano para a manga, aparece, de repente, a indicação do Cássio, que emocionalmente, Cássio Nunes, para muitos, só soa. Estou dizendo emocionalmente porque a gente não tem as informações que o senhor tem e nem o senhor pode falar de tudo que tem. E soou para a gente, poxa, agora tem uma negociata com o Centrão. Mas não, mas o próximo vai ser e eu acalmo vocês. Muitos líderes que deveriam ter visto isso com bons olhos, pelo menos a conduta do Cássio, tem nos assustado menos do que a preocupação que nós tivemos, imaginando que ele pudesse vir com valores diferentes de um terrivelmente de direita. Deixou muita gente chocada e indecisa, e eu vejo líderes com problema até agora em relação a isso. Um dos pontos principais para nós, de não querer a esquerda de voto no poder, entre tantas outras coisas, é as próximas 2 indicações. Então, eu sei que eu joguei muita coisa junto, mas basicamente eu queria que o senhor pudesse esclarecer qualquer dúvida sobre a entrada do Cássio e a dita suposta alegada negociação com o Centrão, a questão do porquê que o senhor prometeu um terrivelmente de direita, evangélico, quando para nós bastava ser de direita, e o que o senhor pensa sobre essas próximas 2. Até porque, Luciano, os jovens não estão nem falando sobre essa questão dos 2 indicados. Eu acho que muitos dos jovens evangélicos que estão assistindo a gente não sabem que no próximo mandato, o presidente que estiver lá tem direito a mais 2, e o que isso representa a longo prazo para o Brasil. Exato. Vamos lá. Eu acho que estava no Gedeões em Santa Catarina. Eu confesso que a gente estava aprendendo a falar em público, né? E eu vi, tinha umas 10 mil pessoas e sabia como era o Supremo já. Vocês passaram a saber depois, com todo respeito. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu, estava bem nessa linha. E eu conheci o Cássio na transição. Mas lá em Santa Catarina,
em dado momento, eu falei que uma das 2 vagas para o Supremo seria um terrivelmente evangélico. Foi a figura de linguagem que eu usei, até porque eu desconheço um católico evangélico dentro do Supremo. Desconheço. Se existe, é da boca para fora, que eu nunca ouvi falar que nenhum deles tenha ido numa igreja evangélica ou numa igreja católica. Desconheço. Tá? Bem, daí aconteceu a primeira vaga. Eu tinha conhecido o Cássio por ocasião da transição. Tá? Ele me conhecia no Rio de Janeiro. E até ele se surpreendeu quando eu o chamei, porque ele estava trabalhando para passar na sabatina de uma lista tríplice do STJ, que estava certo que o nome dele ia entrar. Então ele já tinha trabalhado no Senado Federal. Eu não indico ninguém para o Supremo, o pessoal tem que entender isso. Se eu puder indicar, indicava esse cara aqui agora, vai para lá. Quem indica, na verdade, é a sabatina do Senado. E não é uma sabatina para comprovar conhecimento. É a sabatina que agrada a maioria do Senado. Então, o Cássio era a pessoa madura para passar por lá. E eu até comecei a usar um termo na época, né? O Cássio, o pessoal só ficou sabendo no dia que eu mandei ofício para o Senado. Ninguém ficou sabendo. 0. Não vazou nada. Tá? Eu até falei um dia, da escorregada, fala besteira, né? Eu vou indicar um cara que toma cerveja comigo. Primeiro que eu não tomo cerveja, coisa rara eu tomar um copo de cerveja a cada 6 meses. Tá? Tomo, não vou dizer que não tomo, já tomei. Tá? Falar que eu sou santo aí. E o Cássio já tinha trabalhado o nome dele para o STJ. O que eu vi? Eu não vou ter problema para provar o nome do Cássio, que toma tubaína comigo. E assim foi o Cássio. Vou te falar de uma passagem do Cássio para você entender um pouquinho o que é que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. Só um negocinho. O Supremo tinha reinterpretado a prisão em segunda instância. Passou a ser a última e botaram o Lula, Zé Dirceu, toda a quadrilha, todos os corruptos para fora. Todo mundo. Só vai para a cadeia depois que o Supremo julgar que é a última instância. Até aí tudo bem, né, Juan Cid Zé? Tudo bem. Mas os amigos do Lula queriam que ele fosse elegível. Mesmo ele não estando na cadeia, ele já tinha sido julgado em 3 instâncias, e quem é julgado em segunda torna-se inelegível. Daí tinham que tornar o Lula elegível. Olha a influência do cara, olha a influência do Lula, como ele manda. O processo dele foi por uma turma, são 2 turmas no Supremo, que era a turma de 5. E começou a votação nessa turma, com o Cássio presente, para saber se o Lula seria anulada a condenação dele por uma questão de CEP, tinha que ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília e não em Curitiba, e a votação 2-2, e foi suspensa a sessão naquela turma. Faltava o voto do Cássio. Então o Cássio ia decidir se o Lula ia ser elegível ou não. Certo ou errado? Você deve lembrar da história. E daí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, o processo veio à pauta novamente e o Cássio votou contra a anulação das condenações. Ou seja, o Lula perdeu por 3-2. Daí o ministro Gilmar, que estava conduzindo o processo, usou da palavra, se exaltou bastante e convenceu a Carmen Lúcia a voltar atrás, que ela tinha votado para o Lula para continuar valendo as 3 condenações, ela voltou atrás e falou que não valia mais. E o Lula passou a ser elegível. Começa a entender um pouquinho como funciona. Olha a posição do Cássio. Você acha que o Cássio não sofreu pressão para votar para o Lula ser elegível? Deve ter sofrido. Você acha que alguém me procurou buscando uma maneira ou de outra para o Lula ser elegível ou não, ou para não ser? Com toda certeza, pintou coisa no pedaço. Acredito que o voto do Cássio foi o melhor possível. Não é porque você foi julgado aqui por um crime e não devia ser aqui lá, você vai deixar de ser criminoso. E quando tudo foi anulado, né? Ele foi descondenado, dado a idade do Lula, algumas coisas prescreveram e o cara continua aí livre, leve e solto por aí, e nem em primeira instância foi julgado nada dele até o momento. Então o voto do Cássio, no meu entender, foi o voto mais importante da história dele. Dificilmente vai ter outro voto tão importante quanto esse dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele manteve a linha dele, votou pela condenação do Lula.
para manter a condenação. E também na Bandeirantes, saiu agora recentemente, não sei se vocês viram, teve o ministro Marco Aurélio de Mello, que diz na Bandeirantes que o Lula não foi inocentado. Não foi. Exato. Só o jurista... Tem que ficar só o ministro Bonner... Ele fez uma entrevista na Bandeirantes e falou, ele não foi inocentado, é só... Exatamente. A condenação foi tirada por alegadas formalidades processuais errado, que ele fez, continua tendo sido feito, que o PT fez, continua tendo... Não deveria ser em Curitiba. Deixa eu ver uma coisa, o cara mata uma pessoa aqui em São Paulo e leva o corpo lá para Curitiba. Daí ele é julgado e condenado aqui. De repente, não... Como ele levou o corpo para Curitiba, anula, vamos julgá-lo em Curitiba. Esse que aconteceu com o Lula. A questão era o fogo. Agora, você pode ver, só o pessoal da delação premiada devolveu 6 bilhões para a Petrobras. Não teve crime? O endividamento da Petrobras, que eu tenho documentado, de 2003 a 2015, Lula e Dilma, chegou a 900 bilhões de reais. Falando em dívida... Entendeu esse valor aí? Você consegue imaginar o que você pode fazer com isso? No momento queria trazer para a mesa a tal da dívida externa que diz que foi paga e foi trocada por uma dívida interna gigantesca, que o Brasil não sabe disso até hoje, acreditando que o Lula pagou. Não, você paga um juros maior aqui dentro do que pagava lá fora. Favorecendo o banqueiro local. O senhor falou que o pessoal devolveu o dinheiro, então não tem como dizer que não teve essa... Só aí é uma prova. Exato. Mas então, presidente, uma das coisas que a gente recebeu bastante, eu também fui cobrado, vários mandaram para mim, bom, então, já que a gente está nessa luta contra a corrupção, que tem sido uma das suas pautas, por que o senhor fala assim, eu terminei com a Lava Jato porque não existe mais corrupção? Eu falei que, por mim... quero saber das indicações. O que eu falei? Pelo meu governo, não teria Lava Jato. Por quê? Não somos corruptos. Então, pelo meu governo. Mas eu não tenho poder para acabar com a Lava Jato. Se eu tivesse poder, Dilma e Lula teriam acabado com a Lava Jato. Pô, é simples o negócio. Então a sua alegação de não teria Lava Jato, porque eu não vou dar motivo contra mim. E olha eu vou acabar com o que está aí. Quem indicou os diretores da Petrobras no meu governo? Foi o presidente da Petrobras. No governo Lula, foi o Lula que indicou. Quem indicou os diretores do Banco do Brasil e Caixa Econômica, por exemplo? Foi o respectivo presidente dessas instituições. Quem é que no Tarcísio, que deve estar nos ouvindo aqui, indicou seu secretário? Foi o Tarcísio. Eu não corri por fora, bota esse cara aí. Não teve isso. Geralmente, quando tem essas indicações por fora, o cara quer armar. Você bota um cara do DENIT, por exemplo, né, lá no Estado. Ele, de acordo com o perfil dele, vai ter obras lá que vai ser feito com material de terceira, não de primeira. Daí a estrada dura 1 ano e não 10. O pessoal ganha dinheiro em cima disso. Mas então essa frase do senhor de eu acabei com a Lava Jato por não se comprometer com a corrupção institucionalizada, porque para a galera, ouvindo isso, muita gente fala que acabou porque ele simplesmente parou com as operações e está interferindo na Polícia Federal. Eu acho que é a maior crítica. Como você interferir na PF, meu Deus do céu. É impossível. É bom a gente deixar claro isso aqui. É impossível você interferir na PF. O Moro me acusou de interferir e falou que a prova estava naquela fita da sessão secreta. Aquela sessão dita secreta tinha umas 40 pessoas. Não existe nada secreto com 40 pessoas. Era uma reunião que eu fazia de 15 em 15 dias com o ministro, onde o pau cantava ali. Você viu com os palavrões que cantava ali. Tá? O Moro saiu na metade da reunião. E daí o Supremo pediu as fitas. Eu podia não entregar, porque não é uma sessão oficial minha. Você faz uma festa de aniversário na tua casa e gravou, e alguém pede aquela gravação daquela fita. Eu entreguei a fita assim mesmo, a contragosto entreguei. E daí, quando ele liberou as fitas, o ministro Celso de Mello, as televisões pegavam e botavam no ar. Não deu tempo de botar o pi nos palavrões. E você viu que não tinha nada de interferência da minha parte junto à Polícia Federal. Eu confesso que eu me assustei. Falei, saiu o Moro no dia, a gente estava no escritório com a banda, falei, vixe, saiu o Moro e acabou. Vou ser bem sincero. Mas daí a coisa foi sendo exposta, a gente viu que... No mesmo dia, ele queria para o Supremo. Ele jamais passaria, mais uma informação, jamais ele passaria no Supremo, pelo trabalho que ele fez na Lava Jato. Ele seria impedido? Agora, por falta de produtividade, eu queria trocar o diretor-geral da PF. Para defender filho. Nenhum filho meu foi investigado pela Polícia Federal, nenhum. O meu filho foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que não chegou à conclusão de nada.
É fácil acusar, é igual imóveis. O que eu tenho a ver com... Imóveis, O que eu tenho a ver... O que eu tenho a ver... Olha só, eu estou com 60... Eu sou o segundo... De 6 filhos vivos, né? Eu sou o segundo. Tudo da mesma faixa etária. O que eu tenho a ver com a minha irmã de 58 anos de idade, com o meu ex-cunhado de 65... Tá, então essa lista de nomes da família Bolsonaro clã. Não fala Foi chamado de clã. Não fala, por exemplo, do senhor, seus dos seus filhos. Isso fala da família Bolsonaro. Olha só, todo mundo. O que é o chamamento da matéria? Dinheiro vivo. Em toda escritura está escrito moeda corrente. E o que significa moeda corrente para quem É o dinheiro em vigor hoje em dia. Pode ser dinheiro vivo, pode ser cheque, pode ser DOC, pode ser qualquer coisa. É a moeda corrente real brasileiro, é isso? Real brasileiro. Até 2004, era comum você ver nos jornais anúncio de casa, de carro, de telefone fixo, anunciado em dólar. Que a inflação é 30%, 40% ao mês. Se anunciar hoje aqui, daqui a 2 dias... Então, por isso tem isso na escritura, para dizer que foi em real e não em dólar. Foi em real, sim. Você vê, os cartórios emitiram nota nesse sentido. Tem uma nota dos cartórios falando sobre isso? Foi publicado nota pela imprensa. Os cartões aí que moeda corrente é real. Quem publicou isso para a galera poder ir atrás dessas publicações? Eu te passo aqui eu peço a minha assessoria aqui que dê aqui a... É bom a galera ter acesso. Então, passa a nota do cartório agora para ele. Vai passar no cartório. Se tiver o link, ele vai passar. viu? Aí você põe lá nos comentários. Ele vai te passar agora. Agora é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui. Imóveis. Eu tenho um ex-cunhado, separou uns 15, 20 anos da minha irmã, separou de corpos, né, aqui. Ela resolveu não separar de fato, cada um foi cuidar da tua vida, para não perder certos benefícios, mas está quase 20 anos separado. Ele é um cara que tem mais de 10 lojas só de imóveis do Vado Ribeira. Tem loja de material de construção. É um cara que mais de 30 anos está nessa área. E a imprensa diz, dezenas de imóveis comprados por ele. Ele deve ter, sim, dezenas de imóveis. Como deve ter vendido outras dezenas de imóveis. Não faz a conta de chegada. E dá a entender que eu abasteci, com dinheiro vivo, o pessoal do Vado Ribeira... Uma lavagem de dinheiro. Lavagem. O meu irmão, que está na lista, tem 4 lojas de material também. Outra irmã também tem. Botaram nessa conta o imóvel da minha mãe. E tudo escrito moeda corrente. Mas, mesmo assim, o que eu tenho a ver com o meu ex-cunhado? 2 ex-mulheres, sim, que se casaram depois da separação. A última eu separei em 2007. O que eu tenho a ver com a vida dela? Agora, fizeram para exatamente dar munição. Você vê na propaganda eleitoral do PT, eles botam, eles são malandros. Eles não me acusam de dinheiro vivo. Eles falam, segundo matéria da imprensa, o clã Bolsonaro... O que é o clã? Se for ver no dicionário, aqui é aquela família antigamente vivia numa oca grandona. Uma tribo, uma família de famílias. Uma tribo. Tá? O clã... Agora, minha ponte, um cargo sequer no Executivo que eu tenho ocupado ao longo de 28 anos de deputado federal. Minha ponte, umzinho. Não tem nenhum. Você tem do Gedel, que foi vice da Caixa, foi encontrado com 51 milhões no apartamento dele. Você vê o Palocci, em delação premiada, dizendo que na reta final, ele ganhou a aposentadoria dele numa conta no exterior de 300 milhões. Verdade. 300 milhões é muito dinheiro. O Palocci disse que... Até bom, sabe? Nem Mega da Virada em toda a sua glória. Mega da Virada não chega um pouquinho mais do que isso. Né? Eu, quando jogo, o prêmio da Caixa fica preocupado. Que se eu ganhar, vão falar que é fraude. E se ganhar, vão falar que é fraude. Eu jogo a Mega da Virada. Presidente, o senhor pediu o pastelzinho. Olha aí o pastel. Olha aí, ó. Opa! Eita! Olha, caiu até a microfone. Essa é a melhor parte da entrevista. Dá um queijo. Pastel. Acho que é carne esse, hein? Vai sobrar um aí? Conhece só pelo... Não, vai vir aí. Não é de gato, não, tá? Ô, Vona, se começar a chegar aí... Pode mandar? A pergunta do pessoal, porque eu sei que o pessoal quer falar sobre... Está esclarecido imóveis? Sim, eu saí, com 16 anos de idade, eu saí aqui do Vado Ribeira e fui cuidar da minha vida. Entrei no Exército. Microfone, eu vim uma vez por mês, às vezes uma vez por ano, visitar o pessoal. Tive uma vida regrada de 15 anos no Exército Brasileiro. E outra coisa, essa coisa de compra de imóveis é desde 1990. São 30 anos, né? 32 anos. Então, o patrimônio ao longo de 32 anos, os caras botam a minha culpa. Agora, minha ponte, um indício de onde poderia ter tirado, segundo ele, dá 27 milhões de reais. Podia ter tirado essa aí.